senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve na Rádio Senado, também nos assiste pela TV Senado e acompanha pelas redes sociais. Eu vim agora, senhor presidente, de um evento que eu considero muito importante para a política brasileira, para a nossa democracia e para os compromissos com o desenvolvimento do país e com os direitos do povo. O lançamento de uma frente parlamentar, de um manifesto, melhor dizendo, por uma frente parlamentar compromissada com a reconstrução e o desenvolvimento do Brasil. E por que isso é importante? Pelo peso que o Parlamento brasileiro, o Congresso Nacional, esse Senado da República, os deputados federais têm em relação às políticas que estão sendo desenvolvidas no Brasil. Nós vamos nos aproximando das eleições presidenciais e ganha muito espaço a discussão dos programas de governo. E os candidatos a presidentes costumam apresentar programas mais ousados, programas para mudar radicalmente as coisas que estão colocadas, para mudar a vida das pessoas. Ocorre que o presidente não pode tudo. Muitas das propostas apresentadas por candidatos a presidentes pelos candidatos a presidentes necessitam passar pelo Parlamento brasileiro, necessitam fazer mudanças de lei, mudanças da Constituição, portanto, elas não são auto-aplicáveis. E muitas vezes, quando essas propostas vêm para essa casa, elas não encontram apoio, mesmo elas tendo sido aprovadas na urna na eleição presidencial. Por que não encontra apoio? Porque, na realidade, nós não damos o mesmo espaço, a mesma importância para a eleição de parlamentares, deputados e senadores que fazem as leis, que modificam as leis. E, muitas vezes, o que nós temos na construção de legislação por parte do Congresso Nacional é contrário aos interesses públicos. Vamos pegar o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O que é resultado o que gerou esse resultado, melhor dizendo, o que gerou esse resultado, que é um resultado muito ruim para o povo brasileiro, essa bagunça na economia, na política, nas instituições, o Brasil quebrado, o povo sofrendo e infeliz. Aonde que começou isso? Lá, com o chamado impeachment da Dilma, que nós temos aqui, que era golpe, iam tirar a presidente sem crime de responsabilidade. E, a partir de lá, rasgando-se a Constituição, nós íamos desestabilizar o país. Pois bem, onde foi aprovado o impeachment da Dilma, o golpe? Aqui, na Câmara de Deputados. Muitos lembram daquela sessão horrorosa em que os deputados votavam por tudo, menos pela democracia do país e pelos direitos do povo, para retirar a Dilma. Uma sessão que ficou vexatória, uma sessão que manchou a imagem do Congresso Nacional. E depois aqui por esse Senado. E nós avisávamos, vocês vão fazer isso, vão se arrepender, vai ter instabilidade no país, que é o que está acontecendo. Mas foi esse Congresso que fez. Vamos ver outra barbaridade que o Congresso ajudou a fazer, que o presidente não faria sozinho. A emenda constitucional 95, que congelou todos os gastos e investimentos por 20 anos. Se nós estamos hoje tendo problemas na educação, na saúde, na assistência social, vem de onde? Exatamente dessa emenda constitucional. Nós não estamos permitindo que o Estado brasileiro gaste com quem mais precisa. Uma emenda que privilegiou quem? O sistema financeiro, os bancos. Pagar o serviço da dívida, isso mesmo, pagar o serviço da dívida em detrimento dos investimentos e em detrimento dos recursos para as áreas sociais. Quem é que fez a barbaridade? O Congresso Nacional. Os deputados e senadores, a maioria dessa casa. Aliás, às vezes eu vejo o senador vir aqui falar contra determinadas situações do governo Temer, que tem que liberar dinheiro para isso, liberar dinheiro para aquilo. E eu fico olhando para a carinha e digo, mas ele votou na emenda constitucional 95, nós avisamos ele que se votasse nessa emenda, o recurso ia ficar congelado. Então, por que ele está vindo aqui? É para fazer proselitismo, enganar o eleitor, enganar o povo? Mas é isso que acontece. A reforma trabalhista, senhores, 1 ano de reforma trabalhista. O que nós tivemos com a reforma trabalhista? Mais desemprego e menos direito. Exatamente ao contrário do que prometiam. Vocês lembram o que prometiam? Faz a reforma trabalhista que nós vamos ter emprego, a flexibilização no mercado de trabalho, nós vamos melhorar as condições, vai ser melhor para o trabalhador. Para quem vai ser melhor, cara pálida? Para o trabalhador não foi.
A maioria dos empregos gerados hoje são precários, não têm os direitos mínimos, as pessoas estão ganhando menos. Isso sem contar o desemprego que está na casa de 13 milhões de pessoas. Um ano depois da reforma trabalhista, o que aconteceu? O trabalhador se ferrou. Está com menos direito e com menos emprego. Quem é que patrocinou a reforma trabalhista? O Congresso Nacional. Esta casa aqui votou, a Câmara dos Deputados votou também. Então, essas pessoas colocadas pelo povo votaram contra o povo. Mas tem também a reforma da Previdência, que só não foi pior porque teve mobilização popular. Era tão grande a ação contrária ao interesse popular que teve mobilização, não deixaram isso vicejar na Câmara. Mas aqui também passou o desmonte da Petrobras, da indústria de petróleo e gás de conteúdo nacional. Também acabaram com os empregos. Na Câmara, na semana passada, passou uma vergonha de uma proposta, a entrega das reservas da Petrobras, do pré-sal, às petrolíferas privadas. Que vergonha é essa, gente? A Petrobras tinha uma reserva que ela poderia utilizar daquela reserva dada pela União a ela, para que ela pudesse ter investimentos, fazer caixa. Entregaram para fazer a concessão para as grandes petroleiras. Quem é que fez isso? A Câmara dos Deputados. Então, lançar uma frente dessas é fundamental para a gente dizer à população, gente, olha, vocês vão escolher o presidente, mas escolhe o senador, viu? Escolhe o deputado federal, porque se você não se cuidar, você vai pôr gente lá que vota contra você, que vai lá no teu município e diz que está dando uma emendinha para melhorar a estrada rural, muito legal, todo mundo aplaude, legal, deputado, senador, deu uma emenda aqui, e aí o cara vem para cá, apoiado pelo pessoal do município lá por conta da estrada, vem para cá votar contra eles, votar contra o povo. Nós temos que ficar de olho aberto. Por isso essa frente, esse manifesto para uma frente parlamentar é muito importante, inclusive para que a gente barre os retrocessos que estão sendo colocados na pauta legislativa e para que a gente possa, a partir do ano que vem, retomar a pauta em favor do povo, em favor daqueles que mais precisam do Estado brasileiro. Quero também deixar registrado aqui, senhor presidente, que hoje, na reunião executiva do Partido dos Trabalhadores, da direção do Partido dos Trabalhadores, nós recebemos uma carta do presidente Lula, a qual lemos publicamente. Uma carta que eu diria quase uma carta de desabafo, uma carta em defesa da democracia. E eu quero ler 3 trechos, que eu acho muito importante. 3 trechos foram escritos por esse homem, o maior líder político popular da história do Brasil, que está preso há quase 90 dias de forma injusta, sem provas, sem crime tipificado, quando nós temos diversos outros que cometeram crimes mais bárbaros ou que já foram soltos pelo sistema judiciário ou nunca foram presos. E 3 trechos que dizem o seguinte, o primeiro deles, diz o presidente: tudo isso me leva a crer que já não há razões para acreditar que terei justiça, pois o que vejo agora no comportamento público de alguns ministros da Suprema Corte é a mera reprodução do que se passou na primeira e na segunda instâncias. É dramática e cruel a dúvida entre continuar acreditando que possa haver justiça e a recusa de participar de uma farsa. Não cometi nenhum crime. Repito, não cometi nenhum crime. Por isso, até que apresentem pelo menos uma prova material que macule minha inocência, sou candidato a presidente da República. Desafio meus acusadores a apresentar esta prova até o dia 15 de agosto deste ano, quando minha candidatura será registrada na Justiça Eleitoral. E será registrada mesmo. Iremos com Lula, porque o povo está com Lula. Mais de 30% das pessoas querem votar no presidente Lula, pelo que ele significou nesse país. E repito dessa tribuna, a prisão de Lula é injusta. A prisão de Lula não encontra base jurídica. A prisão de Lula terá de ser explicada à luz da história para o cenário nacional e internacional. E quero pedir, senhor presidente, para registrar na íntegra, nos anais desta Casa, a Carta de Lula em defesa da democracia. E para terminar, senhor presidente, só quero registrar aqui, porque acho importante, a eleição de López Obrador no México.
ventos progressistas voltam a soprar na América Latina. Nos dão esperança, confiança de que temos um caminho a seguir e podemos retomar uma América Latina voltada aos interesses do povo e dos trabalhadores, e não só do sistema financeiro e das suas elites, que tantas riquezas tiraram desse povo. Muito obrigada.